Se você sente vergonha de aparecer e tem medo só de pensar da ideia de expor sua cara na internet, nesse vídeo aqui a gente vai quebrar isso. Eu vou mostrar como é que eu superei meu medo de aparecer e por que que você não aparecer na internet te custa muito mais do que você imagina. Então, se você gostou da ideia, eu já recomendo que se inscreva e deixe o like, porque semanalmente aqui sempre tem um vídeo novo. Meu nome é Luciano Tom e agora vamos para o vídeo. Sem dúvida, quando a gente pensa na ideia de se mostrar, principalmente na internet, onde é um sítio que a gente tem muito mais chance de ser julgado, o medo do julgamento é a primeira coisa que vem à nossa mente. A gente tem medo do que os outros vão pensar, o que, é que eles vão achar de nós, ou se um amigo da escola, do trabalho, da faculdade ver o que, é que ele vai pensar de nós, se um familiar ver o que, é que ele vai pensar de nós. A gente tem esse medo de ser julgado. E isso é algo normal, mas acredite, não precisa ser assim. Você pode superar esse teu medo. Os seus medos são resultados de certas experiências que você teve no passado. E aquilo continua a ecoar na nossa cabeça. O que eu quero que você saiba, que foi uma das coisas que me ajudou a me libertar, que a pessoa que mais te julga, sem sombra de dúvidas, é você. Sim, de vez em quando a gente ouve pessoas a nos julgarem por coisas, mas quem está conosco 24 horas por dia somos nós mesmos. E quando a sua voz interna, quando você começa a dizer para você mesmo que você não é bom o suficiente, que você não merece aparecer, ou que as pessoas vão pensar mal de você, aí sim você não vai ter como. Você precisa mudar essa fala interna com você mesmo para você aparecer. Você precisa aparecer porque isso vai te permitir criar conexões, vai te permitir ajudar as pessoas. Então você precisa primeiro começar a tratar isso. Acredito, todo mundo tem medo de ser julgado, ninguém é exceção. Eu tenho, você tem. E isso é algo sem dúvida normal, mas pode ser tratado. E quando mais você faz, quando mais você se expõe, mais o medo vai diminuir. Você não vai primeiro perder o medo e depois começar. Primeiro você começa e depois você perde o medo. Então é muito importante saber que o medo de julgar sim está lá, mas você não precisa ficar paralisado com ele. E isso nos leva ao segundo ponto, que é o ponto de perfeccionismo, que se alinha muito com o primeiro ponto. O medo do perfeccionismo, ou seja, a necessidade de ser perfeccionista, é algo que nos impede de fazer muita coisa na vida. Não importa o que. Geralmente a gente quer começar da melhor forma possível, a gente quer ter o melhor equipamento, quer ter a melhor câmera, ter tripé, ter alguém que edite nossos vídeos, mas as coisas não são assim. Se a gente sempre esperar o momento perfeito para começar, a gente nunca vai começar nada. Porque na real não existe momento perfeito. Você apenas tem que decidir e entender que primeiro você age, depois você vai sentir pronto. Você não vai se sentir pronto depois de agir. A confiança vem depois da ação. Você tem que começar e quando você entender isso, vai ser muito bom. Você tem que entender que seu primeiro vídeo na internet ou a primeira vez que você fazer uma aparição na internet, você vai se sentir para baixo. Você vai sentir o vídeo não é bom o suficiente, ou o meu tópico não é bom, ou às vezes você vai sentir que você não é o suficiente. Mas isso está tudo certo. E no primeiro vídeo é normal sentir assim. Você vai se sentir ansioso, você vai sentir a vontade de tirar aquele vídeo no ar. Mas acredite, não tire, porque isso vai passar com o tempo. Então você tem que começar. Não espere ter as melhores condições para começar. Você tem que começar exatamente do jeito que está agora. Mesmo que sua câmera não seja das melhores, mesmo que você não tenha tripé, mesmo que você não tenha luzes, e mesmo que não tenha cenário, você simplesmente tem que começar. Nem que o seu primeiro vídeo seja simplesmente você pegar seu celular e gravando assim e utilizando o sol como a fonte de luminoso. Porque foi exatamente o que eu fiz no meu primeiro vídeo, que postei há 7 meses aqui no YouTube. Então você tem que começar do jeito que dá e entender que você vai melhorando à medida que as coisas forem acontecendo. Não tem como ser perfeito, não tem como começar do jeito correto em nada. Simplesmente você tem que começar. E à medida que você for fazendo as coisas, você vai realmente se tornar bom nisso. Mas isso leva tempo. Então saiba que o seu primeiro vídeo, você geralmente vai se sentir mal e você vai sentir que não está bom o suficiente. Mas confia em mim. Você tem que postar mesmo assim. A terceira coisa que a gente vai falar aqui no vídeo é a síndrome do impostor. A síndrome do impostor. E essa é uma armadilha grande, muito grande, que inclusive eu também caí e passei por isso. Síndrome do impostor é basicamente quando você não se acha merecedor de alguma coisa ou você quando não se acha pronto o suficiente para fazer aquela coisa. E geralmente vem em forma de pensamentos como quem eu sou para falar desse tipo de coisa? Tem muita gente que já faz isso, por que que eu deveria fazer? Tem muita gente maior que eu, então eu nem deveria me meter. E isso tem a ver tudo com síndrome do impostor. Como é que você cura? Você cura agindo. Para curar, para fazer qualquer coisa para melhorar, você tem que agir. Às vezes simplesmente só imaginar ou pensar não é o suficiente. Então você tem que saber que pensamentos como esse, eu não sou o suficiente, ou não tenho experiência suficiente, ou meu conteúdo é fraco, todos esses pensamentos vão vir na sua cabeça.
E está tudo bem, você tem que entender que é normal, mas o que você não pode fazer é permitir com que eles te paralisem. Esses pensamentos, sim, são comuns e não pense que você está sozinho. Muitos criadores de conteúdo passam por isso e é algo que faz parte da jornada de qualquer pessoa que deseja criar conteúdo ou qualquer pessoa que deseja aparecer na internet. O que cura esse tipo de coisa é a ação. Você precisa agir para curar isso. Na quarta coisa, a gente vai falar sobre o custo de não aparecer. Às vezes o custo de não aparecer pode parecer invisível, mas acredita, é real. O tanto de oportunidades que você perde e o tanto de pessoas que você podia ajudar, mas você não ajuda, é grande. Oportunidades de conexão, oportunidades de venda, oportunidade de conexão e até mesmo de networking, de conhecer novas pessoas, de conhecer novos lugares. Tudo isso é perdido por causa do medo de não aparecer. E acredita, para você aparecer, para você ensinar, você não precisa ser o melhor de todos em alguma coisa. Você só precisa ensinar para alguém que sabe menos que você. Aí que tá, você vai agregar valor ensinando o que você sabe para aquelas pessoas que gostariam de saber o que você já sabe. E pense nisso. Quando você for criar um vídeo, crie um vídeo como se fosse para você de um ano atrás. O que é que você de um ano atrás gostaria de aprender hoje? O que é que ele gostaria de saber? Então, quando você vai fazer um vídeo, pense nisso. E saiba que você não precisa ser o melhor de todos, mas você simplesmente precisa estar ali. E à medida que você estar ali, você vai melhorar. Porque não aparecer, às vezes, você até deixa de ser lembrado por não aparecer. Então, não fique no escuro. Tenha a coragem de colocar a sua cara na internet. E se você ficou até aqui, eu acredito que esse vídeo vai te ajudar. Então, por favor, me dá um suporte aqui, se inscreva no canal e também deixa o like. Se tiver qualquer comentário, basta deixar aí na seção embaixo. E agora eu gostaria de falar um pouco sobre como eu superei meu medo de aparecer. E acredite, não foi da noite para o dia. É um processo que leva bastante tempo. E à medida que você foi a bolha em que você está a bolha, você cai dentro de outra bolha. E você vai furando as bolhas, indo para o próximo nível. No momento em que eu comecei, eu não tinha cenário, eu não tinha tripé, então eu tinha que pegar o celular com as mãos e eu tinha que me arranjar. E eu sou muito grato a Deus por eu ter começado, porque só cheguei até onde cheguei porque o meu eu de 7 meses atrás teve a coragem de postar o primeiro vídeo. Então é algo que leva tempo e está tudo bem. E o que você pode fazer também, é, inclusive, ler certos livros. Um livro que eu recomendei, A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown. Você pode pesquisar e encontrar na internet, vai te ajudar bastante. E aí que está, você tem que saber que todo mundo começa de algum lugar. Tudo em que você não tem experiência, você vai ser faixa branca, você vai ser novato. Mesmo aquele youtuber favorito que você tem, aquela pessoa que você gosta, se você ir no canal dele, você ir na opção dos vídeos e clicar em vídeos mais antigos, você vai ver onde aquela pessoa começou. Grandes youtubers, grandes pessoas. E alguns não têm a opção de fazer isso, mas você tem que saber que todo mundo começa de algum lugar. Quando você começar, não vai ser perfeito. E é importante seguir todos esses parâmetros, não se comparar, saber que você tem sua própria jornada, saber que sim, você é merecedor. E às vezes não aparecer é mais custoso do que aparecer. Você às vezes vai ser criticado sim, algumas pessoas vão falar mal de você, mas não é sobre você, é sobre a experiência das próprias pessoas. Quem mais nos julga somos nós mesmos. Então, se você continuar a se julgar, você nunca vai conseguir chegar onde você gostaria. Acredite, dê o primeiro passo. O primeiro passo em direção ao desconhecido é sempre assustador. E você vai ter que ter fé. Vai ter que ter fé para dar passo, mesmo com medo, sabendo que você vai conseguir chegar aonde quer se você não parar. E como dizem, coragem não é ausência de medo, mas sim você agir mesmo com medo. Esse foi o vídeo, eu espero que ele tenha te ajudado e também te recomendo que você assista um vídeo que ensina como começar no Facebook Ads aqui em Moçambique. Vou deixar aqui nos cards, também no link da descrição abaixo. Meu nome é Cristiano Tomo e eu te espero no próximo vídeo. E não esqueça, não julgue a você mesmo.